Olá, povo do Altíssimo. Tudo bem com todos vocês? Espero que estejam em paz, em alegria. Nesse momento, olha, vamos mudar algumas coisinhas aqui no canal. Última hora, 1798, tá legal? Em breve teremos um novo quadro a respeito sobre assim falar e assim proceder. Quero deixar isso bem claro, ok? Para que a gente comece agora a entender muitas coisas da Bíblia e do mundo, o que está acontecendo no mundo, ok? Por hoje nós vamos entender a respeito sobre o ano que mudou o mundo, tá? Esse é o nosso título, você já deve ter visto embaixo, o ano que mudou o mundo. E por que isso tem a ver com 1844? A gente vai analisar um pouquinho, mas até lá, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like, porque é muito importante. Assim o YouTube entende que esses vídeos são importantes e levam também essa mensagem também para muitos usuários do YouTube e quem sabe até mesmo tem gente que precisa também dessa mensagem. É necessária essa mensagem. Muito bem. Vamos ter vamos ter atualizações, uns upgrades do nosso canal. É necessário, está precisando, ok? Mas, tirando isso de fora, temos essa novidade desse quadro, né, assim falar, assim proceder, onde nós vamos falar várias coisas a respeito de doutrinas, igrejas, porque cada um entende de uma forma diferente, enfim. Isso, estou planejando como é que vai ser, tá no papel, mas em breve vocês terão avisos. Provavelmente vai ter uma espécie de, vamos dizer, entre aspas, trailer, antes de a gente começarmos, ok? Então, vamos começar com a renovação da mente, uma renovação mental. Por que que isso é totalmente necessário? Nós vivemos em um mundo em que somos bombardeados, seja no TikTok, seja no Instagram, no Facebook, ou qualquer meios de redes sociais, somos bombardeados de várias informações, uma diferente, seja fake news, ou seja falso ou real, não importa. Somos bombardeados e é uma tela infinita, de não só de informações, e até mesmo de besteira, vamos falar a verdade, tem até níveis de besteira, isso é uma coisa até mesmo óbvia. Mas eu quero mostrar aqui essa renovação mental, para que que serve essa renovação? Para que a gente tenha em mente a Cristo Jesus. Por que que é necessário uma renovação mental? Em Romanos 12, quem quiser abrir, eu sei que está aí na tela, mas sempre é bom a gente ler o que está escrito. Estou com minha Bíblia aqui em mãos. Vamos ler um pouquinho e aí vamos dar continuidade ao nosso assunto. 12, Romanos 12, versículo 2. Diz assim: Não sejais conformados com este mundo. Ou seja, não podemos estar conformados com como o mundo está nos dias de hoje. É necessário sim uma mudança, com certeza, mas se transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa para cada um de nós. Assim estamos nos caminhos corretos. E veja, se nós prestarmos atenção, né, é necessário que não estejamos conformados com esse mundo. Tanto que o Senhor vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Muito pelo contrário, estamos aqui apenas de passagem. Por isso que nós precisamos ser transformados, transformar a nossa mente, pois tirar a mente mundana e assim colocar uma mente de Cristo, uma mente de Cristo. É assim, nessa mentalidade, ou seja, nesse discernimento espiritual, podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é bem interessante. Então, nós temos que entender isso. Qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus? Quais são elas? Ok? O dia que mudou o mundo foi 22 de outubro de 1844.
Aí vem a pergunta, por que que esse dia, não os outros, mudaram o mundo? Bem, deixa eu especificar aqui de maneira clara. É necessário que a gente entenda que 1944, e foi um ano bissexto, mudou em vários aspectos muita coisa. Esse ano de 1944 foi, na verdade, um ano para um mundo novo, vamos dizer assim. Muitas coisas foram resgatadas, foram ampliadas, ok? E nós precisamos estudar, a gente vai só fazer um pequeno estudo, não vamos nos alongar muito, mas é um estudo, um mini estudo, vamos dizer assim, importante para que a gente entenda o que aconteceu nesse ano de 1944, e principalmente no ano de 22 de outubro de 1944. Por que que essa data, ou esse ano, tão importante? Nós temos que entender isso. Essa data é deveras importante. Enquanto a gente não entender isso, nós podemos estar meio que em órbita, assim, fora do eixo, vamos dizer assim, né? Então, vamos continuar aqui. O dia que mudou o mundo mudou o mundo 22 de outubro de 1944. 1944. Deixa eu me ler aqui algumas coisinhas que talvez seja necessário aqui, ó. Esse dia que levou uma nova compreensão profética e doutrinária. É o dia em que se deu abertura à hora do julgamento. E assim, foi também o dia para edificação de antigas ruínas e restauração de veredas para morar. Isso deve ser deveras interessante. Então esse ano, por si só, foi um ano bissexto, em todos os sentidos. Mas foi o ano que foi a abertura do julgamento, foi o ano de compreensão profética mais aprofundada da Bíblia Sagrada, não só profética, mas também doutrinária. Foi o ano também para a edificação de antigas ruínas, aquilo que havia sido quebrado será, portanto, resgatado. Assim, 5 novos princípios bíblicos foram redescobertos e apresentados ao mundo. Ou seja, isso no período em períodos mais ou menos de 1848 em diante, as conversões sabáticas, onde foi sendo redescoberto certas doutrinas. Enquanto Satanás trabalhava furiosamente para destruir seu impacto, o impacto de 1844, o caminho foi preparado pelos dois oponentes, Cristo e Satanás, do conflito. Um influenciava a divulgar a mensagem universal e o outro contra-atacar essa aceitação. Que mensagem é essa que está sendo referida? A mensagem de 1944, que continua ainda em nossos dias. Quais são os 5 princípios que foram muito bem estabelecidos após o ano de 1944? Primeira delas, 5 pilares do Adventismo. Preciso falar sobre o Adventismo. A primeira é a doutrina do santuário. Infelizmente, essa doutrina tem sido grandemente atacada. E é por conta dessa doutrina ser grandemente atacada que muitos não entendem a respeito sobre a expiação, santuário celestial, cidade santa, entre várias outros temas importantíssimos. Até porque, se a gente não entender a questão do santuário, jamais entenderemos a questão da mediação de maneira ampliada, melhor dizendo, a questão da justificação, santificação, como é que ela é desenvolvida, mas ainda sobre outros aspectos que a gente poderia falar um pouquinho mais para frente. Caso vocês queiram falar sobre a doutrina, que eu fale sobre a doutrina do santuário, de maneira mais fácil, mais palatável, vocês deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo aqui para vocês. Segundo, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas adiam, dizendo que Deus está muito longe de chegar. Pelo contrário, na verdade, Cristo está perto. E se nós lermos no livro de Romanos,
mais uma vez, o livro de Romanos deixa bem claro a respeito sobre isso. Será que Deus está perto? Será que Deus está longe? Como é que perto de chegar? Ainda tarda? 13, verso 11. Então, conhecendo o tempo, ou seja, conhecendo o tempo em que nós estamos vivendo, que já é hora de despertarmos do sono. Esse sono é espiritual, ok? Eu sei que eu devo fazer, eu acredito nisso, mas infelizmente eu não faço. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Se Paulo falou isso, dizendo que a salvação estava perto, imagine agora. Terceiro pilar, a doutrina do sábado. Infelizmente está sendo grandemente atacado. Grandemente atacado. Existem muitos argumentos sem pé, sem cabeça, para dizer que o sábado foi abolido. O que também, se a gente for usar a lógica, o raciocínio, que aliás é isso que Deus pede, vinde e vamos raciocinar juntos, Isaías 1,18, percebemos que se a gente olhar para o sábado, nós percebemos que existe muito mais a guardar o sábado do que guardar os outros dias. Ah, conta esse verso, e aquele outro. Gente, se a gente usar a Bíblia toda como nosso guia, a gente vai entender o que Jesus, ou o apóstolo, ou um profeta que dizia a respeito sobre cada coisa. Lembre-se, nós temos que ler com os olhos de acordo com o que Deus quer que a gente veja, de acordo com o que está escrito, não de acordo com doutrinas extras bíblicas, ou seja, interpretações extra-bíblicas. Quarto pilar é o estado dos mortos. Infelizmente, esse é um tema também delicado, que é a respeito do que? O que acontece quando a gente morre? Bom, segundo o ensino bíblico, a gente morre, vira pó. A alma deixa de existir. Simples assim. É uma questão muito simples. Então, esse é o estado dos mortos. Então, eles não estão nem no céu, nem no inferno. A gente podia falar muito sobre isso. E o espírito de profecia. Tá aí uma questão bastante importante. As pessoas rejeitam o espírito de profecia, ao passo que o espírito de profecia está sendo usado de maneira zombeteira. Como assim? Ah, eu te dou uma revelação aqui agora. Ah, eu faço isso aqui. Eu te dou uma revelação. Ah, você pode se casar com esse homem ou com essa moça. Eu tenho uma revelação divina aqui agora. Gente, o espírito de profecia não é brincadeira. Não deve ser de brincadeira nenhuma. Então, todos esses pilares, que é um resumo, né, despertaram as mentes ao contato da mensagem dos três anjos, que são as três mensagens angélicas, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 a 12, ok? Que deverá ser pregado ao mundo. Então, esses princípios devem ser pregados ao mundo. Testemunhos para a Igreja, de Ellen White, volume 5, na página 575. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e coração de todos, que esses sejam capazes de impressionar também outros. Veja a questão da doutrina do santuário. Para a gente entender a salvação de maneira ampla, de maneira, vamos dizer assim, completa, apesar que existe assim, alguns mistérios a respeito sobre por exemplo, a encarnação de Cristo, como é que foi, mas enfim, mas para a gente entender a salvação em sua amplitude, nós temos que entender o santuário, principalmente o santuário celestial. E para entender o santuário celestial, nós temos que ver sua tipologia. O santuário terrestre é a tipologia do santuário celestial. Então, fazendo algumas regras de tipo e antítipo, nós conseguimos entender por que Jesus fez certas coisas. O que ele quer dizer quando ele falou na cruz, está consumado? E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer um trabalho no lugar santo, desde a época de Cristo até 1944 e por aí em diante. Então, são coisas importantes que devem impressionar os nossos corações. Aliás, se a gente for estudar cada móvel,
o que significa o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, as cores, as pilastras, as imagens dos querubins. A gente aprende cada lição bíblica muito importante. Ainda no mesmo livro, volume e capítulo, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Alguns podem até falar, né? Mas peraí, Jonas, espera aí. A obra da expiação não foi feita só na cruz. A questão de, gente, o que nós precisamos entender é o seguinte: quando uma pessoa, vamos falar sobre o santuário Antítipo, né? O santuário, na verdade, o santuário da tipologia. Vamos falar a respeito disso. Eu quero deixar isso aqui bem claro, para que não haja nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, quando alguém pecava, era necessário levar um animal, geralmente um cordeiro, de um ano, sem nenhuma mancha de pecado, representando Cristo, né? Tanto que João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo, segundo a Bíblia King James. Então, temos uma tipologia aqui. Aí, quando era imolado, o pátio representa a terra. Aí, o animal era imolado, o sangue era colocado nos chifres do altar de holocausto, mas o sangue tinha que ser levado no lugar santo. O sangue tinha que ser levado no lugar santo. Então, quando Deus diz está consumado, ele quer dizer vitória sobre a penalidade do pecado. Mas só isso terminou? Não, é necessário que o sangue de Cristo tivesse sido levado para o santuário, principalmente no lugar santo. E foi isso exatamente que Jesus fez, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 12, da versão King James, 1611. Ele entrou no lugar santo. É isso que nós precisamos entender. Então a expiação só pode ser completa não na cruz, mas no santuário. A expiação de uma pessoa, naquela época de Israel, só era completa no santuário e não no pátio. Conseguiram entender mais ou menos aí? Pronto. Vamos dar continuidade aqui. Vamos dar toda a continuidade. Deixa eu botar aqui em todo, né? Vamos lá, então. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçarem trabalharão de acordo com Cristo. Veja como isso é importante, ao reconhecer essa importante verdade, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Essa é uma promessa divina. Eu creio nessa promessa. Ainda, mesmo livro, volume, capítulo, ou volume, página, pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos. Isso é interessante. Na visão de Ellen White, ela vê o povo de Deus acima da terra. Pois não somos da terra, somos do céu. Então, pelo estudo da palavra de Deus de maneira sincera, meditação e em oração o tempo todo, aí estaremos acima dos níveis das ideias e sentimentos comuns e terrenos. Isso aí é o povo de Deus. E posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Veja, o santuário precisa ser purificado dos registros de nossos pecados. Então temos que estar em harmonia com Cristo. Sua fé o seguirá até dentro do santuário, e os seus adoradores na terra terão cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo seu caráter pelo grande padrão de justiça, que é a lei dos 10 mandamentos. Agora veja essa situação aqui. Sua fé o seguirá até dentro do santuário. Nós podemos ver isso
até mesmo em Apocalipse 14, que ele segue o Cordeiro aonde quer que for, incluindo no santuário. Seus adoradores na terra terão o cuidado de passar em revista sua vida. Então, olha, os adoradores de Deus terão cuidado de passar em revista sua vida, porque nós temos, como é que eu posso dizer isso? Nós temos que prestar contas a Deus. Cristo nos salvou da penalidade do pecado, sim. Nós temos escolha se queremos a salvação ou não. Independente da escolha, seja um ou seja outro, temos que prestar contas. Por quê? Nossa vida tem que estar em revista, aferindo o seu caráter pelo grande padrão de justiça, se o nosso caráter estiver semelhante ao de Cristo. Descobrirão seus próprios defeitos. Uma pessoa que passa em revista a si mesmo, conhece a si mesmo, conhece o plano da salvação, o santuário celestial, então vai descobrir seus próprios defeitos de caráter. E reconhecerá também que necessita de auxílio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, com a finalidade de estar habilitado para a grande e solene obra do presente tempo que Deus impôs aos seus embaixadores. Então, que obra nós devemos fazer? É só seguir os 10 mandamentos, levar essa mensagem para o mundo. Bom, até aqui, ok, olha só isso aqui. Grande conflito na página 379. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar. E lembre-se, esse dia, e fala um dia específico, que é o sábado, está destinado a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, gente, Deus, por meio das suas 3 mensagens, ele quer levar o povo de Deus a ser despertado do seu verdadeiro estado de mornidão, de sono espiritual, para que saia dessa apostasia, saia desse mundanismo, seja um povo separado, peculiar, destinado a fazer as coisas, qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Deus enviou à igreja, nessa mensagem, uma advertência que, se não fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam apartando dele. Veja, nossos males apartam de Deus, nos aparta de Deus, ou seja, nos separa de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Tudo bem? Então, a reforma final deveria começar a partir de 1844. Ou seja, nós estamos vivendo numa sacudidura. Nós temos o último peneiramento. E é isso que nós temos que estar alertas. Enquanto não estivermos alertas, felizmente qualquer coisinha aí pode passar. Pode passar totalmente despercebido e a gente pode ser pego de surpresa sobre muitas e muitas outras coisas. Então, queridos, em nome de Jesus, esse é o peneiramento final. É necessário separar o trigo e o joio. As aparências mostram que o trigo e o joio são iguais, de forma aparente. Mas no momento que você despedaça, sacode ela numa peneira, você vai ver o que é joio e o que é trigo. O joio é levado pelo vento, que não tem nada que segure, não tem nada firmado. Enquanto o trigo tem algo para se firmar, né? Os grãos. Então, queridos, nós temos que entender de maneira simples e clara a respeito da verdade bíblica, a verdade do santuário e as 3 mensagens angélicas, que se a gente for olhar, assim, for olhar cada um, vê que existe todo um evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, o sábado.
Caiu a grande Babilônia. E se caiu, temos que sair dela. Não podemos ser participantes de seus pecados de Babilônia. E quem é a Babilônia? Qualquer igreja que está contra a palavra de Deus. Claro que existe uma que está no topo. Dela tem as suas filhas. Nós podemos falar isso um pouquinho mais adiante. Ok? Muito bem. E a terceira mensagem angélica é: se alguém adorar a besta, quem é a besta? É a Igreja Católica. E adorar a sua imagem, qual é a sua imagem? Domingo, esse beberá do vinho da fúria sem mistura, do cálice da sua ira sem mistura. Ou seja, sem mistura de quê? De misericórdia. Porque Deus já teve misericórdia. Já nos deu tanta misericórdia. Olha só, são 6.000 anos que nós estamos vivendo. E olha só a paciência de Deus. A paciência de Deus é extraordinária. Mas a paciência também se esgota. É o último peneiramento. Então, estamos vendo os últimos dias da história da Terra. Os últimos dias. Tá, ok, Jonas. Mas agora. E 1944? Até agora você não falou não muito sobre isso. Falou apenas de doutrinas que precisam ser resgatadas. Ok. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Em 1844, a Batista do Sétimo Dia, Rachel Oakes, desafiou o pregador millerita Frederick Wiley a guardar todos os mandamentos de Deus. Wiley então pregou seu primeiro sermão sabático em março de 1844. Então o sábado foi resgatado em 1844. Incrível, incrível. Eles não eram nem adventistas. O adventismo não existia. O adventismo foi existir lá dos anos 1860, na década de 1860. Mais uma vez, Charles Fitch e o Estado dos Mortos. Charles Fitch escreveu em 1944 que aceitaram o ensino bíblico da imortalidade condicional da alma. Ou seja, aqueles que obedecem a Deus terão o estado da alma imortal. Aqueles que desobedecem a Deus terão o estado de mortalidade da alma. Ou seja, a alma morre porque aqueles que pecaram. Ou seja, se a gente for lá em Ezequiel 18, verso 4, verso bastante conhecido, a alma que pecar, essa morrerá. Simples e fácil. Mas a alma que obedecer a Deus desfrutará da árvore da vida e entrará na cidade pelas portas. Então, Charles Fitch não era adventista e aceitou o ensino bíblico da imortalidade condicional da alma. O espírito de profecia também foi levantado. Em 1844, viu despertado o espírito de profecia com as visões de William Ford, Harrison Ford e L. Hannon, em dezembro de 1844. Claro que os dois primeiros não aceitaram o chamado, e Ellen White aceitou o chamado de Deus. Então nós temos um revivamento do espírito de profecia, lembrando mais uma vez que o espírito de profecia não é brincadeira, não é profetada, não, muito pelo contrário, isso é uma coisa muito séria. Samuel Morse. Agora, a gente tem a mensagem, mas é necessário que seja levado avante. Samuel Morse, em 24 de maio de 1844, enviou sua primeira mensagem de telégrafo do Capitólio americano em Washington. O que ele disse? Números 23 e 23. A primeira mensagem que ele falou: que coisas Deus tem realizado. E claro, Samuel Morse também é o pai do código Morse. E se nós olharmos um pouquinho a respeito sobre ele, Samuel Morse, filho de um pastor calvinista, foi o autor de Conspiração Estrangeira às Liberdades dos Estados Unidos. Opa, ele era um conspiracionista, na qual ele advertiu seus compatriotas da grande conspiração jesuíta para destruir os protestantes e suas liberdades garantidas pela Constituição. E eu tenho que falar, não está errado, de maneira nenhuma. A gente pode falar sobre os jesuítas e seu plano de destruir os protestantes e até mesmo destruir uma Bíblia específica e as liberdades garantidas das nossas constituições. Aliás, já está
já está até começando, né, a liberdade, está começando a liberdade está sendo pouquíssimo. Hoje temos quase nulo em respeito à liberdade. Muito bem, ferrovia em 1844, 12 de março de 1844, a ferrovia de Columbus a Xenia, a primeira ferrovia planejada para Ohio, recebe o seu alvará. Temos uma carta aqui bastante interessante. Então, nós temos também um trem, outro meio de mensagem. Pois a palavra de Deus diz, Isaías 30, 21, os teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai vós nele, enquanto vós virades à direita, e quando vos virades à direita, e quando vos virades à esquerda. Temos que ouvir a mensagem de Deus, Ele que mostra o caminho certo. E a arqueologia, 1944, o que isso tem a ver? Em 1798, que foi o término dos 1260 anos, Napoleão Bonaparte autorizou sua expedição para atacar Malta e o Egito. Escrevendo sobre essa expedição, Mary Odom escreveu que pode-se dizer que a arqueologia moderna teve seu início em 1798, quando as ricas antiguidades do Vale do Nilo se abriram e ao estudo científico pela expedição de Napoleão. Napoleão descobriu, né, uma pedra com escritas cuneiformes, bastante interessante. Mas eu falei de 1798, agora interessante, por isso que o meu canal se chama Última Hora 1798, porque é o ano que começou o tempo do fim. Mas em 1844, o acadêmico dinamarquês Neil Ludvig Westergaard decifrou o elemento cuneiforme na inscrição Beito em 1844. E está falando de qual? Que cuneiforme é esse? É dos escritos de Daniel. Então, Daniel foi redescoberto em 1844. Em 1844, além do movimento milerismo e o adventismo ter se levantado, em 1844 vimos o nascimento também da fé Bahá'í. O que é fé Bahá'í? Se junta em todos os povos, uma só religião, não importa quais são as suas diferenças, enfim, se unam. Comunismo, bem, é interessante, se você estudar a respeito sobre o comunismo, você percebe que também começou em 1944. Darwinismo, quando Charles Darwin terminou suas anotações em 1944. Mormonismo, está aí também. Espiritismo, também nessa mesma época, a mais ou menos uns 8 a 12 quilômetros do local onde Hiram Edson teve uma visão de Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, estava acontecendo esse tipo de espiritismo. Dispensacionalismo, isso aqui é interessante, hein? Olha só, em 1944 chegou também um movimento dispensacionalista, e da qual as suas doutrinas não têm nada a ver com a Bíblia, nada a ver mesmo, principalmente a respeito sobre arrebatamento secreto, entre outros. Existencialismo, nós vemos aqui, né, uma filosofia existencialista, e o quaquerismo. Vocês podem fazer uma pesquisa, não vou falar muita coisa sobre isso, mas pode dar uma pesquisada. Além disso, os manuscritos sinaíticos foram descobertos e surgiu o ecumenismo. Aliás, esses manuscritos sinaíticos, quero deixar uma coisa bem clara, e aqui chego na parte muito delicada. Os manuscritos sinaídicos descobertos em Santa Catarina, em 1844, foi descoberto numa lata de lixo. E muitos eruditos da alta crítica dizendo que foi uma descoberta incrível, e principalmente também entre os adventistas, diz que foi uma descoberta incrível, mas não. Na verdade, eram manuscritos espúrios, totalmente adulterados. Isso aí fica para outra questão, mas segundo os estudos, eram totalmente adulterados, principalmente como vamos dizer assim, um de seus editores foi Orígenes, que, segundo a história, ele adulterou a Bíblia
sagrada. Não só ele, como também Eusébio, Jerônimo, entre vários, ok? Então, esses documentos sinaíticos não foram também uma boa peça, foram a pior peça, porque interessante que uma analogia aqui agora. No Monte Sinai, Deus deu a sua palavra, os 10 mandamentos. Mas também no Sinai, em Santa Catarina, o diabo deu a sua palavra através dos manuscritos sinaíticos. Eu sei que foi forte o que eu falei, mas é um fato. É um fato que é inquestionável. Agora, o que é o ecumenismo? Vamos fazer um parênteses aqui. O que é o ecumenismo? Ecumenismo, a palavra ecumênico se deriva de um termo grego, okomené. A gente não se importa se eu errei aqui alguns termos, tá bom? Que pode ser traduzido como toda a terra habitada. Entendendo este mundo como proveniente de Deus, que podemos enxergar como uma unidade, enxergando todos como criados à imagem de Deus e que somos chamados a proteger o bem-estar do um do outro. Ok, parece uma mensagem bonita, mas temos aqui alguns erros aqui. Em primeiro lugar, Deus não nos chamou para a gente se unir, para todas as religiões se unirem, muito pelo contrário. Deus separou um povo específico, para que levasse a mensagem verdadeira de Deus para todo mundo. Então nós temos uma religião correta. Outra coisa, é enxergar tudo como uma unidade. Não é bem assim. Se nós olharmos pela palavra, existe também divisão. Aliás, a palavra de Deus traz divisão. Enxergando todos como criados em imagem de Deus. Somente aqueles que estão ao lado de Deus em sua comunhão, através do estudo, oração, jejum, entre outras coisas, esses sim são chamados como filhos de Deus, que têm a sua imagem, a sua semelhança, através do caráter. Mas existem outros que, infelizmente, estão contra a Bíblia, seguem a vida segundo a sua própria carne, ou seja, segundo a sua própria natureza pecaminosa, e esses Deus não vê como uma imagem dele mesmo, mas como uma imagem de Satanás. Então, nós temos aí uma grande questão. Em 1821, olha quando começa o comunismo. Em 1821, James Edward Stuart promove o comunismo em oração pelo derramamento do Espírito Santo. Olha o que ele fala. Em 1821, James Stuart publicou Hits of the General Union of Christians for Play of the Pouring the Holy Spirit, dicas para uma unidade geral do cristão para a oração e derramamento do Espírito Santo. Foi ele que criou isso aí, começando o ecumenismo. Stuart foi além de Jonathan Edwards, que foi um reformador, na época presbiteriano, por ter organizado uma reunião regular para oração. Ele também deu maior ênfase em reunir várias denominações cristãs, ou seja, o ecumenismo aí falando alto. Foi um dia memorial, quando ele fez uma reunião em sua reitora em Liverpool, para discutir seus planos com os líderes das igrejas, como Edward Ivy, fundador da Igreja Católica Apostólica, da Igreja Católica Apostólica, mas então ainda entre os presbíteros. Então temos a união, a Igreja Católica, Presbiteriana. A Associação Cristã dos Moços começou na Inglaterra em 1844. Então nós temos a nossa primeira reunião aí, a Associação Cristã dos Moços. E começa por onde? Pelos mais jovens. Até mesmo Hitler começou com os mais jovens, tá? Para colocar na mente deles a respeito do nazismo. Migrou aos Estados Unidos em 1851, avançou a cooperação interdenominacional. John Mott, o fundador, era maçom, veja só, fundador dessa Associação Cristã dos Moços, foi um maçom. Movimento de voluntariado estudantil em 1866, com a ajuda de Moody, a Associação Evangélica para Missões Estrangeiras e a Associação Interdenominacional de Missão, Além-Mar, une comissões evangélicas
interdenominacionais e não denominacionais. Ou seja, já estamos vendo aqui um progresso de união. A partir de 1944 começa. O Concílio Federal de Cristo na América, 1908, se tornou o Concílio Nacional das Igrejas de Cristo, 1950. Seu objetivo era unir as igrejas e cooperar em ações sociais, como garantir salários mínimos. Aí surge também, em 1846, a Aliança Evangélica Mundial, em Londres, considerando o primeiro passo do movimento ecumênico. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, é bem interessante. E aqui está o logo, né? Aliança Evangélica Mundial, esse é o seu logo. Se a gente for olhar aqui, a Aliança Evangélica Mundial é um ministério global trabalhando com igrejas locais ao redor do mundo para a união em um interesse comum de viver e proclamar as boas novas de Jesus em suas comunidades. A Aliança Evangélica Mundial é uma rede de igreja em 128 países. Eu acredito que, como está desatualizado, você pode dar uma pesquisada que eu acho que está um pouquinho a mais. Cada uma delas, por sua vez, formou uma aliança evangélica e muitas organizações internacionais unindo forças para emprestar uma identidade mundial, uma voz e plataforma a mais de 420 milhões de cristãos evangélicos, buscando santidade, justiça e renovação em cada nível da sociedade, individual, comunitária e cultural. Deus é glorificado e as nações são transformadas para sempre. Olha só o ecumenismo falando bem alto. Parece bonito? Parece, mas é satânico. Lembre-se que Satanás não vai aparecer com suas mensagens de maneira feia, asquerosa, mas de maneira muito bonita. Gente, não pode haver esse tipo de união, pois essa união vai acontecer o que está acontecendo aqui agora, união de igreja e Estado. Cristãos de 10 países se encontram em Londres em 1846, com o propósito de fundar, em suas próprias palavras, algo novo na história da igreja, uma organização para a expressão da unidade entre indivíduos cristãos pertencentes a diferentes igrejas. Uma coisa certa, meus amigos, se a gente olhar para a história de Israel, nós vemos da seguinte maneira aqui, que eu quero deixar isso bem claro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. No entanto, nós temos que entender que Deus escolheu um povo específico, não para ser exclusivista, mas que levasse a mensagem verdadeira ao mundo. Ao mundo. Isso na história de Israel. Se formos olhar para nós também, é a mesma coisa, só existe apenas uma igreja verdadeira. Ah, mas a igreja não salva. Verdade, igreja não salva. Mas ai de mim se eu estiver numa igreja com os ensinamentos e doutrinas errôneas. E mesmo eu, sabendo disso, continuo a praticá-la. Então, esse foi o início de uma visão que se cumpriu em 1951, quando os crentes de 21 países oficialmente formaram a Aliança Evangélica Mundial. Hoje, ou até mais, 150 anos após o encontro de Londres, a Aliança Evangélica Mundial é uma estrutura global dinâmica para unidade e ação que embarca 420 milhões evangélicos em 128 países ou até mais. Queridos, é uma coisa muito séria, o ecumenismo está chegando aí. Depois fala que isso é dizendo que os adventistas que vai vir um decreto dominical, diz que isso é teoria da conspiração. Muito pelo contrário, isso são fatos de conspiração. São fatos. E disso que a gente precisa entender. Veja só o quanto agora que os cristãos estão se unindo, misturando doutrinas verdadeiras com veneno de Satanás. Isso faz o quê? Que toda doutrina fica envenenada e assim a verdadeira doutrina de Deus cai por terra. Por conta desse tipo de ecumenismo. Não, Deus chama o povo de Deus para se separar do mundanismo, mas infelizmente as pessoas estão criando uma espécie de uma nova torre de Babel. Vamos falar assim, né? Agora, ecumenismo é uma nova torre de Babel. Tem por que brigar por isso. Ecumenismo é isso, uma torre de Babel.
Em 1846, lembra que a gente falou sobre isso, tá? 1846 em Londres. Cristãos de 10 países se encontraram em Londres em 1844. Mas onde exatamente? O primeiro encontro da Aliança Evangélica aconteceu no Salão Maçônico de Londres. Uau! Freemason Hall, em Londres. Então, nós temos até maçonaria por trás disso. Em 1843, o encontro na Escócia comemorou os 200 anos da Assembleia de Westminster. Publicou um pedido para maior unidade. No mesmo ano, o presbiteriano William Patton, de Nova York, escreveu ao congressionalista britânico John Angel James, recomendando uma conferência interdenominacional para esboçar as verdades nas quais as igrejas estavam em acordo. Então, fizeram o seguinte, vamos nos reunir e pegar doutrinas em comuns. Essas doutrinas em comuns que estão de acordo, vamos nos unir. Uma série de discussões e reuniões de oração levou uma conferência geral em Londres, de 19 de agosto a 2 de setembro de 1846. Veja só quantos dias de reunião. 800 líderes de 52 entidades de cristãos em 8 países decidiram formar uma confederação com o nome, você já sabe, né? Aliança Evangélica Mundial. Mais uma vez, os delegados concordaram com a declaração de doutrinas de opiniões evangélicas fundamentais. Eles enfatizaram que não estavam formando uma nova organização eclesiástica, mas expressando sua unidade espiritual, que de fato já existia entre todos os que, amando o Senhor Jesus Cristo, estão unidos em amor um com o outro. E aí que tá um negócio aqui interessante. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se a gente for olhar o ecumenismo, que a Igreja Católica principalmente está promovendo, vai falar muito bem que ter uma experiência com Deus é muito maior do que guardar os 10 mandamentos, não precisamos seguir a Bíblia. O Papa Francisco vai dizer isso. O ecumenismo também está dizendo isso. Sem falar dos novos mandamentos que já foram promulgados no Monte Sinai. Uma série de discussões e reuniões de oração levou a uma conferência geral em Londres, como já falamos, né, 19 de agosto a 2 de setembro de 1846. Então, é uma coisa muito séria. Então, veja, de forma bem clara e objetiva, realmente 1844 mudou a vida, mudou a história do mundo. Realmente mudou a história do mundo. E isso nós não podemos negar. Veja só o quanto de coisa que aconteceu só em 1844 e quanto que isso foi levando as pessoas para certos caminhos, ou certos ou errados. Então, gente, esse é um pouquinho, só um pouquinho, vamos dizer assim, um esboço que aconteceu em 1944. Tenho certeza que aconteceu muitas coisas também nesse ano, muitas coisas. Que, aliás, nós precisamos estudar. Precisamos mesmo, principalmente entender as doutrinas bíblicas, doutrinas essas que estão sendo esmagadas, principalmente pelo ecumenismo, a doutrina do santuário, a doutrina da segunda vinda, o sábado, o estado dos mortos. O estado dos mortos também está sendo grandemente atacado, o espírito de profecia. Gente, é uma coisa muito séria. Se a gente for olhar cada questão, se eu fazer algumas perguntas para evangélicos a respeito sobre o santuário, o que significa cada coisinha, vai ser difícil me responderem. E olha que eu faço bastante perguntas. Sobre a doutrina da segunda vinda, vai ser uma discrepância muito grande. Uns falam que Deus já veio e já está aqui entre nós. Outros falam que Deus vai vir, ainda está muito distante. Outros falam que vai vir em secreto.
o sábado, por exemplo, não, isso aí já foi abolido por Deus, que não sabe que se for abolir o sábado, eu tenho que também abolir todos os outros 9 mandamentos. O estado dos mortos, não, eles estão no céu, no inferno, no purgatório. O espírito de profecia, bom, é profetado atrás de profetado. E, aliás, eu acho até interessante que muitas pessoas chamam a igreja adventista de seita. Entre um dos argumentos está por fato que a gente acredita em Ellen White, que faz parte do espírito de profecia. Sendo que, se a gente for olhar em outras igrejas, existe um monte de profetas. Meio estranho. Eu diria até meio que hipócrita. Bastante. E eu sei que estou falando coisas assim, muito sérias. Eu sei que não tenho o quê, né? Não estou tendo papo na língua aqui, né? Não estou fazendo rodeios. Eu estou falando aqui uma coisa séria, queridos. A Bíblia deve ser sempre o nosso guia. Sempre deve ser. Se a Bíblia não for nosso guia, o que não está sendo para muitos de nós, não está, vou ter certeza, outra coisa será o nosso guia. Talvez pastor, talvez outras pessoas que têm grande influência nas redes sociais, na mídia. E isso eu proclamo não só também para as pessoas fora da igreja adventista, mas até pessoas dentro da igreja adventista, que acreditam mais em seus pastores, mais em teólogos, do que na própria Bíblia Sagrada. Isso é um erro muito grande. Então eu estou falando não só para as pessoas de fora da igreja, também estou falando para pessoas de dentro da igreja. Não pense que isso aqui é para apontar o dedo de certas pessoas. Não. Não estamos aqui para caçar pessoas, estamos aqui para caçar doutrinas errôneas. Apenas isso. Pessoas, nós trabalhamos com pessoas. Deus nos mandou para a gente trabalhar com pessoas. Convencê-las, isso já é a questão do Espírito Santo. Não é questão de ter o melhor argumento. O melhor argumento para falar do evangelho verdadeiro é vivê-la. Não é falando. Falar é uma coisa, é fácil. Viver é outra história. Então não estamos aqui para apontar dedos de pessoas. Não. Estamos aqui para denunciar um sistema fajuto criado por Satanás. E qual é o sistema incrível que Deus criou? É disso que nós estamos falando. Ok? Então é isso, meus queridos. 1944 foi um ano que mudou o mundo literalmente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, mais uma vez, pedindo aqui para todos vocês que deixem o seu like, tá bom? Comentem aí no vídeo algum tema que vocês têm interesse de que seja abordado aqui nos vídeos. Por favor, também se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ok? Porque em breve, como eu disse, haverá upgrades, atualizações aqui no canal. Então, por favor, se liguem, tá bom? Eu vou me dedicar mais também a esse ministério. Estou me dedicando pouco, vamos dizer assim. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês também podem seguir também no Instagram, né? @ultimahora 1798, vocês podem estar lá seguindo, ok? TikTok, eu tô planejando, eu tô vendo aqui a questão do TikTok, né? Tem algumas mensagens lá do TikTok, vocês podem, acho que se não me engano, o nome do usuário é Pedro Passos, ok? Vocês podem dar dando uma olhada também, a respeito de muita coisa, ok? E em breve, quem sabe, estou trabalhando nisso, mas é uma coisa futura, quem sabe, no futuro, se Deus quiser, possamos abrir até um blog, né, para a gente falar de assuntos assim, alguns outros assuntos que às vezes não dá tempo para falar em vídeo. Enfim, meus queridos, mas, por favor, apoie o Ministério Última Hora 1798, apoie esse ministério, pois esse ministério creio muito que
nasceu no meu coração por causa de Deus. Se não fosse por Deus, esse ministério não existiria. E Deus tem sido grandioso, ok? Que Deus possa os abençoar grandemente. Seja abençoado, que nós estejamos dentro do povo do Altíssimo. É muito importante que ele esteja dentro desse povo. Ok, pessoal? Bom, espero que a mensagem que foi dita aqui, essa mensagem aqui possa ter ido no seu coração e entendido que 1944 foi um ano que mudou o mundo. Realmente foi um ano que mudou o mundo. Mas que a gente possa entender, principalmente, a relação desse ano com a relação da salvação. Que Deus possa abençoar a todos, grandemente, em nome de Jesus.